Se você tem o objetivo de ganhar peso, seja para conseguir uma categoria em determinado esporte, ou seja simplesmente para aumentar a massa muscular, você vai ter que, de um jeito ou outro, aumentar a sua ingestão calórica. E isso para muitas pessoas é mais difícil do que parece, não só porque elas têm um apetite pequeno, reduzido, ou simplesmente porque elas são muito ativas. Qualquer seja um dos dois casos, você sempre vai ter que fazer mais ou menos a mesma coisa, né? Não tem jeito de fugir. E por isso eu resolvi trazer esse vídeo, que foi pedido aqui no canal durante uma das lives, trazendo para vocês algumas dicas que eu tenho aí, que eu fui aprendendo ao longo do tempo, tentando ganhar peso corporal, porque para mim também é bastante difícil. Então vamos lá, a dica número 1 é extremamente simples, simplesmente coma mais, cara, não tem jeito. Se você serviu o prato de comida e você não está ganhando peso, olhe para o seu prato e coloque mais. E ponto, acabou. Coma. Não fique questionando demais, sabe? Às vezes você vai ter que comer mais do que você está afim e é assim. Esse é um ônus, tá? Se você quer ter o bônus, que é aumentar a sua massa muscular, você vai ter que comer mais do que você está afim. Então, se você está servindo lá na hora do seu almoço, se você tem vontade de comer, por exemplo, 2 colheres de arroz, põe 2,5 e come sem reclamar, tá? Esse é o sacrifício que você vai precisar de fazer se você quiser chegar a um objetivo. Eu recomendo você geralmente servir toda a comida em um prato só, porque a gente tem a tendência, né? Pelo menos eu tenho, de querer comer até o final. Se você é uma pessoa que deixa a comida no resto do prato, primeiro, pare com isso imediatamente. Você não tem essa opção mais. Se você está nesse determinado caminho para ganhar peso, você não tem o luxo de ficar deixando comida no prato, tá? Mas se ainda assim você tem essa particularidade, sirva em 2 pratos diferentes, mas não deixe de comer aquela quantidade que você já tinha pensado. O que é muito bom também é você planejar a quantidade que você vai comer antes de servir. Você já sabe. Então você simplesmente tem que chegar ali e executar. Porque se você deixar para servir de acordo com o que você tem vontade na hora, não necessariamente o que você tem vontade equivale ao que você precisa para no final do dia ter um superávit calórico. Então, por isso que essa dica parece simples, mas na prática não é tão fácil. Se você, às vezes, toma um café da manhã e come um pão francês, por exemplo, simplesmente coma 2 e não questione. Por mais que você acabe o primeiro e não tenha vontade de comer o segundo, você precisa de fazer isso agora se o seu objetivo é ganhar peso corporal. Então, tenta observar quais das refeições do dia você está seguindo simplesmente pelo seu apetite natural, considere isso e aumente um pouquinho a quantidade. A dica número 2 é calorias líquidas. Isso aí todo mundo já sabe, todo mundo já fala, mas eu vou dar umas dicas um pouquinho mais interessantes. Se você não está acostumado a tomar suco, comece, troque a sua água por suco. Simplesmente dessa forma, tá? Eu vou dar uma dica que eu ainda não tenho utilizado agora, mas eu tenho ela, vamos supor assim, guardada, né? Eu tenho essa garrafa d'água aqui que eu encho de manhã e bebo até o final do dia. Se eu ainda assim precisar de mais uma carta na manga para ganhar peso, vou dar essa dica para vocês. Compre uma garrafa dessa, ou se você já tem, enche de água, põe aquele suco de pozinho aqui e toma. Por quê? Porque aí você vai, nem que seja 150, 200 calorias ao longo do dia, só tomando, e aí, em vez de você tomar água, você toma suco. É uma dica que vai te ajudar. E aí, além do que você vai fazer durante as refeições, além de uma vitamina que é outra coisa que eu vou falar, você vai ter isso para você tomar ao longo do dia. Voltando ao tópico da vitamina, claro, você já sabe, tente escolher leites ou de vaca ou leite vegetal, coloque alimentos que têm alta densidade calórica. Então, por exemplo, amendoim é uma coisa que eu vou falar bastante ao longo desse vídeo, que você pode colocar também. A aveia, muito simples, principalmente se for em farinha, né, e não em farelo, ela vai passar desapercebida ali na sua bebida e você pode colocar sem problema nenhum. Grãos, como por exemplo chia e tudo mais, não tem uma densidade calórica tão grande, mas se você quiser ir buscar as vitaminas, os minerais, talvez pode ser interessante, mas eu acho que talvez isso não seja o foco agora. E não sei se vocês gostam também, mas uma fruta que você pode ingerir ela tanto in natura quanto na forma líquida é o abacate, e ela é extremamente gordurosa, por isso ela é muito calórica. Então não sei se você gosta de vitamina de abacate, mas é uma coisa assim muito boa, é simples de fazer. Você vai estar colocando aí leite, banana, abacate, às vezes as pessoas põem açúcar, acho que é uma boa estratégia para aumentar a ingestão calórica sim, aveia. Simples, tá? Se você ainda quer aumentar ainda mais a ingestão calórica, novamente, amendoim é sempre algo bom de você ter em casa. Entra mais ou menos nessa dica aqui, mas eu já vou puxar a dica número 3, que é utilize um pouco mais de óleos e azeites, tá? Se você estiver fazendo uma preparação, por exemplo, cozinhando arroz, e você é a única pessoa que vai comer daquela porção, ou a outra pessoa que vai comer também está ganhando peso, utilize um pouco mais de óleo durante a preparação do que você está acostumado, porque você simplesmente vai estar ingerindo aquilo ali sem perceber. Às vezes você põe uma colher, ponha 2, tá? Da mesma forma, um azeite, se você está fazendo uma comida. Eu não gosto muito pela questão da textura e do sabor, mas às vezes a pessoa serve o prato e passa um azeite em cima. Uma porção de azeite é bastante caloria, mas eu sinceramente não gosto dessa questão do sabor. E por mais que
você tem que comer muita quantidade. Se eu tiver que comer muita quantidade e eu ainda não estiver gostando da comida, aí eu acho que eu não vou conseguir manter de forma sustentável. Então todas as dicas que eu estiver dando aqui agora, tente pensar de como você pode colocar isso de forma sustentável na sua dieta, claro, né? Então, se você às vezes prepara um alimento frito, como por exemplo uma batata, alguma coisa, você tem a opção de fazer ela deep fry, né? Frito por imersão. Também você está aumentando bastante a quantidade de gordura, mas se você for fazer outro alimento simples, como grãos e tudo mais, utilize um pouco mais de óleo, porque aí você nem vai perceber que você está ingerindo um pouquinho mais de caloria. Esse vídeo é aquele vídeo que você basicamente fala para a pessoa fazer tudo errado, né? Mas bom, vamos lá para a dica número 4, fique distraído enquanto você come. Cara, que dica terrível, né? Mas assim, basicamente você está utilizando algo que é terrível pra gente, como ser humano de maneira geral, ao seu favor. Porque se você tem que ingerir uma quantidade grande de comida, se você estiver assistindo alguma coisa, assistindo um vídeo no YouTube, um filme, alguma coisa, você não vai estar prestando tanta atenção assim, então a tendência é você comer sem perceber. Eu sei que para muita gente isso é muito ruim, porém, pensando no meu caso, às vezes eu prefiro comer refeições grandes, e às vezes é difícil comer refeição grande, até cansa, né, o maxilar. E se você estiver distraído, você nem vai perceber. Talvez quando você perceba que você está cansado de comer, você já esteja quase no final. Então essa é uma dica também. Outra dica que eu posso dar para vocês é que se você é uma pessoa que come grandes refeições, você não precisa de mudar isso. Mas tente colocar refeições menores no meio. É tão simples assim. Eu prefiro comer almoço e janta muito grande e comer menos durante a tarde, por exemplo. Só que eu percebi que não estava dando o suficiente, porque a refeição está ficando grande demais e estava me causando problemas de digestão, né? Estava causando letargia e não estava simplesmente conseguindo colocar mais caloria. Então, eu tento a cada 2 horas, eu não tenho zero costume de fazer isso, mas eu estou me forçando a fazer isso. Você pode até colocar um alarme caso você esteja sozinho nessa jornada, mas uma dica legal também é que se você tem alguém que tem um padrão de comer diferente do seu, por exemplo, alguém que come refeições menores, mas várias ao longo do dia, imite o comportamento dessa pessoa. Quando você vê que ela vai comer, você pega e vai também. Então pode ser um familiar, pode ser um parceiro ou parceira. Você vê que a pessoa está indo beliscar alguma coisinha, você vai também e tenta pegar algo calórico. Então, por exemplo, biscoito recheado, o amendoim que está aqui novamente, e todos esses tipos de coisas. Às vezes a pessoa vai pegar uma fruta, mas você sabe que a fruta pode não ter muita caloria. Acho que é bom você sim continuar comendo frutas e legumes, isso aí não tem dúvida alguma, tá? Eu acho até o bulk limpo melhor do que o bulk sujo, mas você percebeu que deu a hora, você vai lá e faz também e tenta pegar um pouquinho mais de caloria. Voltando no amendoim, essa é uma carta na manga que eu tenho utilizado agora, que eu acho ela muito legal. Toda vez que eu tô fazendo uma refeição, almoço, janta, eu coloco amendoim. Não importa o que seja, tá? Eu, assim, sinceramente, eu amo a comida que eu gosto, amendoim torrado, né? Então, assim, se eu tô comendo, cara, pode ser arroz, feijão, lentilha e batata, eu ponho amendoim por cima, tá? É como se fosse um topping que eu coloco em cima de qualquer refeição, porque pouca quantidade já der bastante caloria. Tem um pouquinho de gordura ali que é interessante, apesar de a gente não conseguir digerir muito bem a gordura do amendoim, né? E também tem um pouquinho de proteína. Então, simplesmente coloca ali. Uma outra dica que eu fui forçado a fazer porque eu vi que não estava dando certo é parar de contar. Eu sei que para muita gente, tá? Inclusive essa dica que eu nem queria colocar no vídeo porque pode ser que atrapalhe vocês. Mas, cara, você assiste aqui o canal Gabriel Martins Fitness, eu acho que você tem um pouco de bom senso para conhecer os seus próprios limites. Senão, você precisa de fazer isso. E não vai ser eu que vou te ensinar. Você vai aprender isso sozinho, tá? Então, se for seguir e dar errado, aí é com você e não é comigo. Mas o que acontece? Eu tendo a comer menos quando eu estou calculando. Então eu tive que parar de calcular. Porque eu sou uma pessoa que naturalmente tem um apetite pequeno. Então, por exemplo, se eu faço uma refeição muito grande no almoço, a minha tendência era compensar e o resto do dia comer menos. E aí eu percebi que às vezes acabava o dia e o aplicativo estava escrito que faltava 200 calorias. Eu, cara, como que isso aconteceu? Simplesmente porque eu comecei a compensar sem perceber. E principalmente se você faz a refeição primeiro e depois coloca no aplicativo. Isso aí quase sempre dá errado, tá? Então, o que eu tive que fazer foi tirar. Parei de usar o MyFitnessPal nesse momento e como eu já utilizei ele por muitos anos, eu ainda tenho uma noção bem boa de quantas calorias tem naquela porção, naquele alimento. E eu sempre olho o pacote também, tá? Esse é um costume que eu não parei de ter. Entretanto, de realmente colocar no lápis todo santo dia, eu tive que parar porque estava me puxando para baixo, tá? Mas, novamente, se você nunca utilizou esse tipo de aplicativo, nunca calculou calorias, você precisa de passar por esse processo para você aprender a ter noção do que você está colocando para dentro. Mas isso é algo que eu já fiz há quase 6 anos, né? Então, assim, aplique essa dica com cautela. Às vezes, calcular para você vai ser até bom, porque às vezes você está lowballing, né? Você está jogando para baixo, mas
calcular vai te dar essa noção de que você tem que aumentar ainda mais, porque você está achando que você está comendo 3.000, mas na real está comendo 2, sabe? Isso é muito comum também. Evite o excesso de café. Não sei se você sabe, mas o café ele inibe o apetite, então se você ficar tomando muito café 2, 3 vezes ao longo do dia, você vai estar reduzindo a fome que você tem. Guarda isso para quando você está perdendo peso. Eu ainda assim consumo antes do treino, principalmente, tá? E na parte da manhã eu consumo um pouquinho também, mas eu tento sempre juntar na refeição, porque se ele vai ter aquele efeito de diminuir o apetite nas horas seguintes, pelo menos eu estou treinando, ou é uma parte do dia que eu não vou comer às vezes porque eu não estou nem em casa. Então tente planejar o café dessa seguinte forma, tá? Você não está utilizando ele contra você. Tem gente que é viciada em café, toma café 4, 5 vezes por dia, e se a pessoa está tentando ganhar peso, o apetite dela vai estar sempre lá embaixo. Então utilize essa estratégia. Coloca o café se você for treinar, ou às vezes no começo do dia, tente não tomar na parte da tarde, da noite. Eu nem estou falando de questão de atrapalhar o sono, vício e tudo mais. Só para no viés de ganhar peso mesmo. Ele pode estar te atrapalhando. Essa dica aqui ela é controversa, mas você vai ter que saber. Proteína é importante, mas caloria mais, tá? Não tem jeito. É muito fácil você conseguir uma quantidade boa de proteína simplesmente comendo a quantidade de caloria para o booking funcionar, tá? Você nem precisa de estressar demais. Às vezes, se você estiver comendo limpo, muito provavelmente no final do dia vai dar tudo certo. E eu ainda falo assim, questão de 80%. Você pode comer umas coisas recheadas ali, alguma coisa ali, um pão processado e tudo mais. E mesmo porque tem pão processado que tem bastante proteína, né? Então, assim, sempre legal. Proteína é legal, é bom, legal, tem que comer. Mas, cara, no final do dia, caloria vai ser o que vai ditar o seu book. Você pode comer 1 milhão de gramas de proteína, mesmo porque se você é natural, você não vai transformar isso em massa muscular. Você simplesmente vai estar atrapalhando a sua digestão e você vai estar nem sequer absorvendo esse alimento. Principalmente se você consome alimentos derivados de animais, é um tecido que é difícil de quebrar, né? Então, assim, ele fica muito tempo sendo digerido. Se você está comendo o dia inteiro, o tempo todo, muitas vezes você vai estar mandando embora sem nem digerir de fato esse alimento. Então, considere isso. Proteína é importante, mas deixa para você comer 200 gramas. Primeiro, não faça isso, pelo amor de Deus. Está danificando o seu sistema digestório. Deixa para você comer a quantidade maior de proteína no cutting. Agora, preocupa sim, não ignora a proteína, tá? Mas lembre-se que entre você comer um prato que tem bastante proteína e pouca caloria e um prato que tem uma quantidade média de proteína e bastante caloria, agora, nesse momento, eu ficaria na segunda opção. Essa última dica, eu acho que ela também é extremamente válida, as pessoas acabam ignorando, que é aprenda a cozinhar, cara. Faça pratos deliciosos, que você goste do sabor, saborosos, assim, vamos dizer assim. Porque se você ficar comendo coisas sem tempero, sem sal, sal é importante, eu falei várias vezes aqui no canal, ficar comendo coisas sem sal, sem nenhum tipo de tempero, tem vários temperos aí hoje em dia, se você comprar na internet, chega na sua casa aí com frete grátis, sabe? Só para mencionar alguns aqui que eu utilizo nos meus preparos, cebola em pó, alho em pó, fumaça em pó, sabe? Todos esse tipo de coisa. Coentro, se você gosta, salsinha, páprica, todas essas coisas. Utilize nos seus preparos, porque quanto mais você gostar da comida que você está fazendo, maior a chance de você comer, tá? E assim, se você tem muita grana, come fora de casa todo dia, isso não é problema meu não, é problema do seu banco. Mas se você, né, como eu, que prefere comer os negócios em casa por diversos motivos, utilize, aprenda a utilizar esses temperos, aprenda o que combina com não sei o que, faz coisas diferentes, sabe? E assim, utilize, que eu falei, utilize um pouquinho mais de óleo e tudo mais, para a comida ficar mais saborosa, você ter vontade de comer, porque não adianta nada, você só come em casa, mas você não consegue bater um pratão para você ganhar seu peso, porque a comida que você faz é ruim, aí fica difícil mesmo, né? Então assim, você não quer comer tijolo, você quer comer comida. Então recomendo que você saiba fazer preparos, isso aí é algo que é super simples, mas as pessoas simplesmente ignoram, ficam comendo todo dia exatamente as mesmas coisas, sem nenhum tipo de tempero, como se tempero fosse atrapalhar seu ganho, cara. Pelo amor de Deus, primeiro começar que sim, essa desinformação acerca da nutrição, ela é muito grande, porque eles querem que você não saiba nada sobre comida para você comprar proteína em pó. Então assim, reverte esse processo na sua cabeça. Comer uma comida saborosa não vai te fazer ter menos ganho, muito pelo contrário, a chance é que você vai comer mais, e se você souber preparar, também vai ter uma quantidade ali boa de proteína, se você souber ir combinando os ingredientes, tá? E você vai conseguir fazer de forma sustentável com o passar do tempo, o que é mais importante para a pessoa natural, que é você se manter nessa jornada ao longo de bastante tempo, enquanto você treina pesado, porque se você está em booking, treinar pesado é sua obrigação, como eu já falei no vídeo que vai estar aqui embaixo na descrição. Beleza? Esse é o vídeo que eu quero trazer hoje, essas são algumas dicas aí que eu resolvi elencar para vocês, que eu tenho utilizado, algumas como eu falei ainda nem estou utilizando, mas é sempre bom, vamos dizer assim, você ter uma ferramenta dentro da sua caixinha de ferramenta, e na hora que você precisar daquele conhecimento, você vai, pega e seleciona e aplica, beleza? Se você tiver mais algumas dicas aí sobre como ganhar peso, algumas estratégias, manda aqui embaixo na descrição, e se você estiver já aplicando uma das que eu falei, fale aí, porque eu acho interessante a gente manter esse papo, beleza? Se você assistiu até aqui,
Muito obrigado e bom apetite! I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.